Olá, Nick Marshall é um homem no auge de sua vida. Ele ganha um bom dinheiro e tem atenção de sobra das mulheres. Mas se ele soubesse o que as garotas realmente pensam dele, obviamente não seria feliz. Nick não é um homem muito sensível e se comporta como um verdadeiro babaca, mas tem a chance de se olhar de fora. Ele adquire uma habilidade que a princípio percebe como uma maldição. Um dia ele acorda e percebe que pode ler absolutamente todos os pensamentos das mulheres. Nick Marshall nasceu e cresceu em Las Vegas, onde sua mãe trabalhava em um show de cabaré. O menino passava o tempo todo nos bastidores, onde era cercado de admiração e amor feminino. Como seu próprio pai não estava por perto, seu exemplo de figura masculina era dos visitantes do estabelecimento, que não tratavam as mulheres com muito respeito. Nick cresceu, mas sua vida não mudou muito. Todas as noites ele passa com uma nova beldade e durante o dia trabalha em uma agência de publicidade, onde promove produtos usando imagens de mulheres em lingerie. Ele chega ao trabalho mais tarde que os outros e é visto por seus colegas como um crianção e incorrigível, embora muito charmoso. Sua ex-mulher, com quem Nick tem uma filha adolescente, pensa da mesma maneira. Nick acorda após uma noitada, cujos vestígios são eliminados pela faxineira. Ele descaradamente dá uma palmada nela e, no caminho para o trabalho, flerta com todas as mulheres que encontra. Na cafeteria, ele mais uma vez importuna a barista Lola para saírem juntos a um encontro. Quando chega ao trabalho, ele também é o centro das atenções, pois todos esperam que ele seja nomeado o novo diretor criativo da agência. Mas logo o chefe relata que o mundo mudou e agora a publicidade deve ser mais voltada para o mundo feminino. E a especialização de Nick é completamente inadequada para tal plano. Assim, ele promove Darcy Maguire para assumir o cobiçado cargo. You know I love you, Nick, but it's a woman's world out there. And getting into a woman's psyche is not exactly your strong suit. Frustrado, Nick parte para o casamento de sua ex-mulher. Ela sairá em lua de mel e ele terá de cuidar de sua filha Alex por 2 semanas. No entanto, ele também não é muito atencioso com ela. You have a boyfriend? You're only 13 years old. Am I? I thought I was 15. Agora, a filha ficará morando com o pai, o que significa que as relações casuais terão de ser adiadas. Eles combinam que a garota se encontrará com o pai à noite, em casa, e em seguida, Nick volta ao trabalho. Chega Darcy, que conhece todo mundo e fala sobre os enormes lucros das empresas que começaram a anunciar produtos para mulheres. Nick fica com inveja da chefe, que ocupou seu lugar, e não leva a reunião a sério. Em seguida, Darcy acaba dando aos funcionários uma caixa com apetrechos femininos, para que tenham uma ideia melhor do que tem a promover. Nick revira os olhos diante de tanta tolice, mas, ao chegar em casa, decide experimentar os produtos femininos em si mesmo. Okay, test the manhood. Here we go. Quando ele veste a meia calça e está experimentando o sutiã, Alex volta para casa com o namorado. O momento constrangedor termina em escândalo. A filha acumulou ressentimentos contra o pai, que não participava de sua vida, mas apenas corria atrás de saias. Chateado, Nick por um momento sinceramente se pergunta o que as mulheres querem, mas de repente escorrega e cai na banheira com o secador de cabelo ligado nas mãos. Ele quase consegue pular para fora d'água, mas ainda assim leva um choque elétrico e cai de cara no chão. Na manhã seguinte, ele é encontrado pela faxineira, que se surpreende com os objetos espalhados e resmunga com Nick, como de costume. Ele então responde às queixas dela, e a mulher fica muito surpresa, já que não disse uma palavra sequer. Em seguida, Nick vai trabalhar e fica desconfiado ao ouvir cada vez mais comentários estranhos das moças em relação a ele. De todos os lados, ele é atacado pelos pensamentos barulhentos das mulheres, que não sabem que Nick agora pode lê-los como um livro aberto. Ele teme seu dom e, entre outras vozes, ouve pensamentos inusitados de uma colega chamada Erin, que ele nunca havia notado. Oh God, he nearly killed me. Too bad he missed. Por trás dos sorrisos das colegas, que considerava sinais de simpatia, ele agora ouve insultos de virilidade e incompetência. Nick entra em pânico e tenta encontrar o telefone de um exorcista para se livrar dessa maldição. Então ele revela ao amigo que pode ler a mente das mulheres, mas ele não acredita. Em seguida, eles vão a uma reunião com Darcy, onde a chefe pede ideias,
após fazerem os experimentos com as caixas de produtos femininos. Nick não tem nenhuma ideia, mas começa a roubar os pensamentos de suas colegas, expressando-os na frente delas. Contudo, as ideias não funcionam, pois os pensamentos acabam sendo muito reveladores, e as próprias mulheres têm medo de admiti-los publicamente. Voltando para casa à noite, Nick encontra a filha com um namorado no sofá e novamente briga com ela. Os pensamentos de Alex também afetam o ego de seu pai. Ela se ofende e vai embora. E Nick tenta recriar os acontecimentos da noite anterior exatamente para se livrar do Don que está lhe trazendo sofrimento. Ele sai para a varanda sob uma chuva torrencial e liga o secador de cabelo, levando outro choque elétrico. Pela manhã, ele acha que o plano deu certo, mas logo seu superpoder volta. Nick corre para uma consulta com uma psicanalista, para quem revela a situação. Ele prova que pode ler os pensamentos dela e diz que quer se livrar dessa maldição. Almost every woman I know thinks I'm an... That's what I thought when I first met you. Doc, could you please give me a break here? Mas a mulher se pergunta por que Nick não usa tal oportunidade única para o bem. Ele concorda e põe em ação seu novo arsenal de sedução. Lola finalmente sucumbe aos seus encantos e Darcy começa a respeitá-lo como um funcionário valioso, já que suas ideias coincidem de forma surpreendente com os planos dela para o desenvolvimento da empresa. O chefe entra e Nick o agrada com as ideias que acabou de roubar de Darcy, que ela não teve tempo de expressar. Em seguida, Nick atende uma ligação de sua filha e finge ter um ótimo relacionamento com ela para impressionar ainda mais Darcy. A simpática mulher o aconselha a providenciar um lindo vestido para a formatura de Alex, que está chegando. Nick vai embora, percebendo que seu plano está funcionando perfeitamente. She won't last a month. Naquela noite, o pai agrada a filha com uma oferta generosa a conselho de Darcy e depois sai para um encontro com Lola. Ela então o convida para subir em sua casa, onde Nick descobre que a leitura da mente é indispensável para agradar as mulheres. Lola fica encantada e declara que ninguém jamais a entendeu sem palavras. Nick continua visitando vários lugares, onde as mulheres passam muito tempo, estudando seus pensamentos e comportamento. Ele também continua roubando as ideias de Darcy e levando-as para o chefe antes dela. Todas as colegas também mudaram de atitude em relação a Nick, que parou de fazer piadas de mau gosto e agora dá conselhos valiosos sobre relacionamentos com homens. E, aos poucos, Darcy começa a se apaixonar por ele. I'm flirting. What's wrong with me? Nick está passando cada vez mais tempo com Darcy e não está totalmente claro o que ele está tentando fazer, conquistá-la para conseguir seu cargo ou apenas tentando se aproximar. Chega o dia de compras com Alex, onde conseguem escolher o vestido certo para o baile. Aproveitando a oportunidade, o pai entra nos pensamentos da filha e descobre seu grande desejo de se tornar adulta e de se aproximar ainda mais do namorado. Nick, que tratou as mulheres como objetos durante toda a sua vida, tenta alertá-la para não agir de forma precipitada, mas Alex já é independente demais para esse tipo de conversa. Além disso, uma saída às compras não rendeu a Nick o respeito que perdera em 15 anos. Ela também acredita que seu pai nunca teve um amor verdadeiro e vai embora sem terminar a refeição. Frustrado, Nick volta para casa, onde, em vez do futebol de sempre, derrama uma lágrima assistindo a um programa para mulheres. Inesperadamente, recebe uma ligação de Darcy, que se sente sozinha, e Nick a convida para ir a um restaurante. Como de costume, ele termina as frases dela, e Darcy, brincando, pergunta se ele pode ler mentes. Oh, but I don't have to be a mind reader with you. Because you always say what you think. I know. It's a curse. Ela confessa que o ex-marido não suportava sua sinceridade excessiva e, em geral, poucas pessoas apreciam tal qualidade. Eles eram colegas de trabalho e logo começaram a competir entre si. Então, Darcy teve de escolher entre família e carreira. Nesse momento, Nick responde que aprecia muito o amor dela pela carreira e aprendeu muito com ela, embora minta que não queria ocupar sua vaga. Com isso, eles se aproximam em um beijo. E na despedida, Nick diz que nunca se sentiu tão bem. Ele ouve os pensamentos de Darcy, de que ela quer continuar a noite, mas decide não entrar em um táxi com ela. Voltando para casa, ele tenta organizar seus sentimentos e desejos, quando de repente percebe Lola, que está de plantão na entrada de seu edifício há algumas horas. Ela está muito chateada com o fato de Nick ter desaparecido depois de passarem a noite juntos, e encontra a única explicação para isso. You talk to me like a woman, you think like a woman. Nick! Come on! Admit it, you're totally and completely gay! Para não fazer a moça sofrer, Nick concorda com suas conclusões e desempenha seu papel de forma convincente. Ao ir embora, Lola recebe a promessa de que, se suas preferências mudarem repentinamente,
ele a informará imediatamente. No dia seguinte no trabalho, Nick tenta compensar Darcy e sugere que ela faça a importante apresentação para os clientes sem ele. Sem saber do roubo de ideias, ela chama o projeto de criação de Nick e se recusa a receber o crédito pelo sucesso. Enquanto isso, Erin está dominada por pensamentos sombrios, e isso está começando a preocupar mais Nick. No entanto, ele não tem tempo para isso porque é hora da apresentação. Lá, Nick se mostra brilhante e fecha um grande contrato para a empresa. Apaixonada, Darcy se alegra com o sucesso do parceiro como se fosse o seu próprio. No entanto, Nick é atormentado pela culpa insuportável e se senta em seu laptop para escrever uma confissão sincera. Ele é interrompido por Darcy, segurando uma garrafa de champanhe. Ela quer mostrar ao Nick seu novo apartamento, quitado recentemente. No local, eles se beijam e dançam de forma romântica, mas nada mais. Além disso, o apartamento ainda está sendo reformado e não há mobílias. Nick corre para o trabalho na manhã seguinte, sabendo que seu chefe lhe oferecerá uma promoção e demitirá Darcy. Mas acontece que ela chegou antes dele e já havia assinado os papéis da demissão. Nick convence o chefe de que todas as ideias eram de Darcy e se ele quiser evitar que a empresa vá à falência, é melhor trazê-la de volta. Em seguida, Nick quer expressar tudo pessoalmente a Darcy, mas de repente ouve que Erin, a garota despercebida das pastas, não veio trabalhar pela última vez. Ele compreende que ela pode ter feito algo irreparável e sai em sua busca. Está chovendo muito lá fora. Nick não consegue encontrar o endereço, então ele recorre a uma senhora que o orienta na direção certa com um sorriso no rosto. Nick entra em um beco estreito, onde é atingido pelas faíscas de um transformador que acabara de ser acertado por um raio. Percebendo que não está ferido, ele encontra a casa da moça, mas o apartamento dela está vazio. No quarto, ele encontra um bilhete de despedida, mas, felizmente, Erin, assustada, está parada no corredor com uma raquete de tênis nas mãos para se defender do invasor. Mr. Marshall, if you're here because I didn't show up for work today, I'm sorry. I was just about to call. I swear. No, I'm not here because you didn't show up for work. Enquanto conversa com ela, Nick de repente percebe que não consegue mais ler mentes. Ele fica um pouco surpreso, mas ainda assim suspira de alívio. Tendo aparecido aqui para outro propósito, ele pergunta a Erin sobre seu destino e planos que ela não teve tempo de realizar. A moça fica muito emocionada com a consideração, e Nick lembra que uma vez ela fez um teste para o cargo de redatora. Ele conduz uma entrevista na casa dela e a promove, e em seguida corre para a casa de Darcy. A mulher não abre a porta e ignora as ligações, continuando deitada no banheiro. Triste com a situação, Nick vai a um bar tomar um drink sozinho. É quando ele recebe a ligação de sua ex-mulher, preocupada com o andamento da formatura de Alex. Nick, na confusão, esqueceu completamente disso e parte às pressas para corrigir a situação. Chegando ao local, ele descobre que Alex está completamente arrasada. Ela chora no banheiro porque não estava pronta para se aproximar ainda mais do namorado depois do baile, que a trocou imediatamente por uma ex-namorada. Nick responde que está muito orgulhoso de sua filha, que conseguiu se defender e não sucumbir à pressão. I know what it's like to be a woman. Graças ao apoio do pai, Alex se acalma e se sente confiante em si mesma. Eles voltam para casa e a filha adormece, enquanto Nick continua pensando em Darcy. Embora já passe da meia-noite, ele dirige até a casa de Darcy que o deixa entrar. Com tristeza, ela comenta que vai vender o apartamento, que agora está muito caro para ela. Nick revela que isso não é necessário, pois convenceu o chefe a não demiti-la. Com o coração partido, ele confessa ter roubado as ideias dela. No entanto, quanto mais ele tentava puxar o tapete de Darcy, mais ele se apaixonava por ela. Quando viu com que dignidade ela aceitou a demissão e decidiu que Nick merecia o cargo mais do que ela, ele não pôde ficar calado e continuar sendo um canalha. Por isso, mesmo agora com essa confissão, ele não a está salvando, mas redimindo sua própria consciência. Ele se arrepende, mas Darcy responde que se ela for readmitida, sua primeira decisão será demitir Nick. Agora é a vez dele levar o golpe e ir embora humildemente como merecido. Nick tem certeza de que Darcy nunca o perdoará e que está tudo acabado entre eles. No entanto, os sentimentos dela por ele continuam, independentemente das relações de trabalho. Darcy também apreciou o gesto de arrependimento, mas simplesmente não sabia como reagir a tanta sinceridade. Com alegria, Nick retorna às pressas para se unir à sua amada em um beijo. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, escreva nos comentários como você usaria a capacidade de ler as mentes do gênero oposto. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para que histórias legais saiam sempre que possível.